Olá, galerinha! E aí, conseguiram fazer as atividades de ontem sobre fração na apostila que acharam? Então, hoje é aquelas atividades que a prof falou, da folhinha, tá? Então, hoje vocês vão fazer o quê? Vocês vão estar fazendo as atividades, tá? Na primeira atividade de número 1, a prof pediu o seguinte: complete as lacunas para obter as frações equivalentes. Eu já estou dando se você vai multiplicar ou se você vai dividir, tá? Então, a primeira fração é 1/5 e essa fração você vai multiplicar por 3. Então, como que eu faço? 3 vezes 1, 3. Numerador. Denominador é 5. 3 vezes 5, 15. Então, a minha fração vai ficar 3 quinzeavos. Ou seja, 1/5 é igual a 3 quinzeavos. E assim vocês vão fazendo as outras, tá? Por exemplo, a de letra D, vocês vão dividir 10 oitavos, tá? 10, eu já dei ali o divisor, que é 2. 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. Então, 10 oitavos é igual a 5 quartos, tá? E assim vocês vão fazendo. Atividade de número 2 é só para completar as lacunas, de modo a tornar a fração equivalente. Então, eu tenho a primeira fração, de letra A, 1/3. E do lado, eu já dei o denominador, que foi 15. Qual número eu multipliquei o 3 para eu poder obter 15? Primeiro passo, a fração aumentou ou diminuiu? Aumentou, porque eu tinha 3 e agora eu tenho 15avos. Então, como eu vi que aumentou, essa fração foi o quê? Multiplicada. Por que número que dá 15? 3 vezes quanto que dá 15? 3 vezes 5, 15, né? Então, já sei que eu multipliquei por 5. E o numerador é 1. Eu vou multiplicar ele por quê? Por 5. Tem que ser pelo mesmo número que eu multipliquei embaixo. Então, 1/3 é igual a 5 quinzeavos, tá? Quando diminui, eu vou dividir. Quando aumenta, eu vou multiplicar. Aqui eu dei um númerozinho já, tá bom? E aí, vocês vão se basear, vão ver a conta que foi feita para que vocês possam completar com o número que está faltando. Depois disso, nós temos aqui o quadro das equivalências, tá? O conjunto das frações equivalentes a uma fração dada é chamada classe de equivalência. A classe de equivalência de uma fração é infinita. Observe e complete o quadro abaixo com frações equivalentes às da primeira coluna. Então, eu tenho aqui, né? Por exemplo, aonde está o menininho em pé, na minha primeira coluna, eu tenho 1 vezes como numerador e embaixo 2 vezes. Eu vou me basear pelo número de cima. Lembra aquela atividade que a gente fez na sala de matemática, que nós tínhamos que completar o quadro, que a gente multiplicava? Linha por coluna? Então, é mais ou menos isso, só que é a fração. Por exemplo, algumas frações já estão prontas, então vocês vão ver e já vão pegar um macetinho de como completar essa tabela. Por exemplo, no primeiro quadrinho, lá de cima da minha segunda linha, eu tenho o número 2. Então, eu vou multiplicar a minha fração 1/2 por 2. 1 vezes 2, 2. Numerador, 2. O denominador, 2. 2 vezes 2, 4. Então, a minha fração ficou 2 quartos. No quadrinho ao lado, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. Denominador, 2. 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, que vai dar na mesma, 6. Então, como que vai ficar a minha fração? Vai ficar 3 sextos, tá? E assim vocês vão completando.
Então, muita atenção, porque lá embaixo vai mudar na segunda linha, tá? Vai mudar a fração, já é 1/3. Na primeira coluna, multiplica por 2, na segunda coluna, multiplica por 3. Então, na linha, nós temos a fração e na coluna, nós temos o número que vai multiplicar, tá? Então, prestem bastante atenção, cuidado com esse detalhe aí, para que não façam errado. Depois disso, a gente conclui matemática e vamos pegar a nossa apostila em História. Em História, nós vamos abrir na página 7. Página 7, nós temos somente um texto informativo para hoje, tá? Como nós estamos trabalhando fração, que é um conteúdo que está pegando alguns aluninhos pelo pé, né? Então, a prof colocou isso de história, tá? Para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa só dar uma leiturinha, tá? No conteúdo e focar bastante no conteúdo de matemática, que é o primordial, tá? Prioridade do momento. Então, em história, nós temos aqui as linguagens na história. Vocês vão ler esse texto, tá? Lembrando que a prof falou da leitura, que é muito importante, tá? Então, assim, leiam o texto. Em uma leitura só, vocês não vão fazer a compreensão. O texto é bem curtinho. Lê uma vez, lê duas, lê três. Porque aí, quando a prof passar alguma atividade sobre esse conteúdo, vocês vão estar se lembrando, porque vocês fizeram a leitura, interpretaram o texto, entenderam, tá bom? Então, de história, hoje nós só temos isso, tá? E amanhã é feriado, amanhã nós não temos vídeo, não temos atividade, tá? Quem está com atividade atrasada, aproveita para colocar em dia. E quem não está, aproveita para descansar, né? Porque na sexta-feira nós teremos uma atividade, tá? Um trabalho avaliativo de matemática, que seria no dia 1º de maio, que é aquele conteúdo que a prof trouxe para essa semana, tá? Que não foi encaminhado. E nós temos também a nossa videoaula, tá? Às 3h30 até às 4h30. Não se esqueçam dos materiais que a prof solicitou semana passada, tá? Que é o quê? Essas duas atividades de matemática dessa semana e de semana passada, em folhinha, que nós vamos estar fazendo a correção juntos e tirando dúvidas, tá? E também lápis, borracha, caneta, tudo bonitinho, para a gente estar podendo fazer tudo juntinhos na sexta-feira, tá bom? Então, a prof espera vocês na sexta. Vou gravar o videozinho explicando a aula, o conteúdo de sexta, tá? Normalmente, a gente vai ter esse contato através do vídeo. E no finalzinho do dia, às 3h30, a gente terá a nossa comunicação, tá bom? Beijinho para vocês. Bom feriado, aproveitem, fiquem em casa, se cuidem, tá bom? E até sexta-feira.